Até que ponto é saudável ceder por amor? Eu sou a Josi Conte, essa é a live do projeto Conte Comigo, uma live diária da Conte Outra aqui no Instagram e que também depois vai para as nossas outras redes sociais e vocês podem seguir, é só dar uma olhadinha nas outras, não posso ficar falando o nome delas que dizem as más línguas que os algoritmos não gostam, que a gente pronuncie os outros nomes, né? Então tem que tomar cuidado. Queridos, para quem for chegando, bom dia, bom dia. Para quem vê depois, boa tarde, boa noite. Fico muito feliz de começar já esse momento com pessoas que estão online comigo e dar sequência a esse projeto, porque não tem nada melhor do que um dia após o outro para consolidar nossos hábitos. E a gente tem que estar muito atento, porque é um dia após o outro que a gente consolida tanto os nossos hábitos bons quanto os nossos maus hábitos. Por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, a mim, a todos, a essa nossa questão humana, a refletir um pouquinho sobre isso, né? A essa reflexão diária que depois, às vezes, a gente nunca pensou. Às vezes a gente se sabota em alguns momentos da vida e a gente nem se toca. Mas às vezes, depois de uma palavra, depois de um toque, às vezes a hora que a gente vai se sabotar ou a gente vai repetir uma coisa que a gente já fazia antes em momentos delicados, a gente fala, opa, é aqui que eu tô, com perdão da palavra, me ferrando. É aqui que eu tô me sabotando. Quem tá aí? Tem pouquinha gente, o pessoal vai entrando aos poucos. Quem tá aqui? Bem, o que importa é quem tá aqui. Quem tá aqui é da onde, sempre fala. Eu ainda não vi a Inata, eu vou ver os nomes familiares, né? Chovendo por aí, gente? Aqui continua chovendo, não sei até quando vai isso. E o tema? O tema, gente, eu achei tão legal, porque é uma coisa assim... Outro dia me falaram assim, Josi, me fala de limites, Josi, fala de chantagem, Josi, fala de... O pessoal começa a falar, né, porque os temas vão sendo interligados. E aí eu peguei o seguinte... Até onde, né, na verdade, é saudável a gente ceder por amor, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre concessões, as concessões que a gente faz diariamente na nossa vida afetiva. Seja essa vida afetiva ligada aos nossos relacionamentos amorosos românticos, às vezes nem tão românticos assim, né? Às vezes tudo que menos tem no nosso relacionamento romântico é romantismo, não sei se vocês entendem o que eu tô falando. E também nos nossos relacionamentos com as nossas amizades, com os nossos parentes, né? Então, concessões. Isto está ligado à nossa capacidade de saber dar limites, à nossa capacidade de saber falar não, que costuma ser um tema bem delicado para muitos. E aí, o que acontece? Todo mundo já deve ter notado que quando a gente está próximo de alguém que quer bem, seja alguém que convive com a gente no trabalho, seja alguém realmente da família, seja alguém, um parceiro afetivo na vida da gente, a gente tende a ser mais flexível com essa pessoa. Vocês concordam comigo? A gente sempre tolera mais um atraso, tende a tolerar mais, a gente tolera um pouquinho mais dessa pessoa dá um troco diferente pra gente, a gente tolera um pouco mais se essa pessoa dá um perdido na gente. A tendência nossa é ser um pouquinho mais flexível, certo? A questão é, quando esse um pouquinho mais flexível começa a galgar esferas, começa a ter uma progressão no dia a dia, e esse um pouquinho mais flexível, por exemplo, vamos pensar num atraso. É a pessoa que eu quero bem, então um dia eu atraso 10 minutos, no outro dia eu atraso 20, outro dia 1 hora, outro dia eu dou um chá de cadeira de 2 horas e tudo bem.
E a pessoa fala, tudo bem, né? Meu amigo, ele nem liga. Um exemplo bobo. Mas pode ser outras coisas, podem ser muitas coisas, podem ser coisas inclusive perigosas, né? Que a gente vai tolerando. Então, por exemplo, no caso de uma relação afetiva, ele me traiu, ela me traiu, mas eu sei que ele me ama, então eu tolero, né? Então a questão tolera porque é um relacionamento afetivo aberto, onde há um mútuo acordo de tolerância com traições, aí ok. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem relacionamento aberto com esse grau de maturidade aí de deixar as pessoas terem relações abertas? Provavelmente, é mais provável que não seja o caso, embora seja possível, mas é mais provável que não seja o caso. Então, muitas vezes a gente faz vista grossa para não entrar em conflito e vai gerando tolerâncias, né? Então, eu não cobro uma pessoa que me deve um dinheiro, porque ela é minha amiga, meu amigo, e se eu cobrar vai atrapalhar a amizade. Pessoal, não fala, não misturem dinheiro com amizade, porque termina a amizade, o pessoal não comenta, né? Então são coisas assim. Só que o que a gente tem que entender é que isso a coisa não chega num ponto no extremo do nada, né? Então, por exemplo, tem um amigo, aí às vezes começa lá da infância, né? Vamos dar alguns exemplos e depois eu vou chegar no patológico. Lá na infância, qual que é a ideia, né? A ideia é, se existe uma criança e existe um adulto, o adulto vai falar para a criança até onde ela pode ir, né? Então, se a criança está berrando que quer alguma coisa, fazendo alguma birra, o pai, a mãe, o cuidador, o responsável, pode acolher essa birra, pode legitimar a angústia, entender que a pessoa queria, que a criança queria muito aquilo, né? Mas dizer, não, até aqui você pode ir, a partir daqui você não pode ir. A partir daqui é um limite que eu, como adulto, vou dar. E ele não vai falar com essas palavras, mas ele vai fazer a partir dos atos, né? Se, por exemplo, tá no supermercado e a criança pegou alguma coisa que não foi autorizada, já tinha, por exemplo, pegado alguma outra coisinha para a criança, ou tem pais que não deixam pegar nada, não sei. Tem pais que não podem comprar, né? E falou, não vai pegar mais. Às vezes o pai, a mãe pode até pagar, mas ele opta por não deixar. Então a criança vai chorar. Vou dar um exemplo. Se você toda vez deixar, o que você vai estar ensinando para a criança? É um exemplo, tá, gente? Você vai estar ensinando que ela vai estar descumprindo um acordo, se houver um acordo prévio, e no final, se ela bater o pé, se ela berrar, ela consegue. Então é onde você começa a ensinar uma criança a fazer birra. Então às vezes a gente que ensina. Ou ela aprende sozinha quando ela vê que fazendo a birra funciona, porque daí gera uma angústia nos pais, principalmente em público, né? Então tá lá no supermercado, aquele escândalo, não sei o que, e os pais ficam com vergonha, quer que pare de encher o saco e fala, pega essa porcaria, sabe? Então às vezes tem isso, porque dar limite, então eu comecei na criança, dar limite exige deixar uma criança triste, exige falar um não, que às vezes seria fácil dar aquela coisa para a criança, é fácil dar aquele docinho, às vezes, mas a coisa vai muito além do valor monetário daquele objeto, daquele alimento, né, daquele brinquedinho, vai muito além, porque o que você está dando é uma coisa que se os pais não dão em casa, às vezes eles vão tentar burlar na vida de outras formas ou vão aprender de maneiras mais agressivas depois, né? Com a vida através de força de lei, outras formas mais que não precisava, né? Que poderia pular aprendendo de base, né? E isso é aprendido gradativamente com esses exemplos. Tipo, até aqui você pode ir, depois daqui você não pode ir. Deu para entender? Então, a coisa vai muito além. Então, é assim, acordou, tenta manter o acordo. Isso para criança, ok. Aí a gente vai em casa, tem essas concessões, né? Que são até onde você aguenta que uma pessoa, por exemplo, uma família, te use um palavrão com você, use um palavreado chulo para se referir a você,
até onde você permite que a pessoa te traia, como eu falei, que não cumpra um horário com você, então não é exatamente o que, é mais a questão do como aquilo é combinado e como aquilo é executado. Por isso que é legal combinar, porque a partir do momento que há um acordo, você sabe o que é que você pode cobrar para manter uma média do relacionamento, que haverá, claro, na rotina, flexibilidade. Vai ter momentos que você vai ceder um pouquinho, o outro vai ceder um pouquinho, não tem problema, é normal, senão você vira um robô. Ninguém aqui quer ser robô. A questão é, se existe um acordo, por exemplo, nós vamos dividir as contas, né? Toda vez que a gente sair, um casal, namorados, eles começam a namorar, falam assim, vamos dividir a conta? Sempre, ok. Só que vai ter um dia que um vai estar com grana, o outro vai estar sem grana. Imagina um casalzinho novo, é mais flexível. Todo mundo, né, gente, aquela coisa. Então, é assim, mas qual o parâmetro? Aí, às vezes, a hora que você percebe, tem só um pagando. O acordo tá certo? Tá tudo bem pros dois? Ok. E se não tiver tudo bem? E aí que eu vou dar o exemplo. Às vezes a gente não percebe que a gente educa a pessoa para não nos respeitar sem que o outro perceba. Aí eu ainda tô no grau de semi-normalidade, vamos pensar assim. Por exemplo, pessoas que são muito generosas, muito generosas. Então faz de conta que toda sexta-feira à noite eu recebo um grupo de amigos na minha casa. E eu não deixo esses amigos trazerem nada. Eu faço questão de... Hoje é raro isso, porque ninguém tá podendo. Mas assim, entenda um exemplo. Todo final de semana eu falo assim, venham, e é tudo por minha conta, banco tudo. A tendência é, a não ser que essa pessoa seja muito abastada, a tendência é que com o tempo, talvez essa pessoa, mesmo fazendo questão de pagar tudo, talvez ela se sinta explorada. Talvez. Porque a maioria, a tendência, eu teria que analisar com essa pessoa, mas a tendência é que essa pessoa espere uma reciprocidade, né? Então, o que acontece? Se toda vez eu recebo... Não tinha aquela história do uma leva o pote de doce, depois você empresta o pote para a vizinha devolve o pote com alguma coisa dentro, uma coisa de troca de gentilezas. A tendência é você achar que o outro teria uma obrigação, uma delicadeza de sei lá, traz o vinho, faz alguma coisa assim. Pode ser, tem que ver o caso, tá? Sempre vejam o caso. Mas aonde eu quero chegar? Essa pessoa que toda semana chama todos e nunca pede nada, ela poderia estar na cabeça dela esperando uma reciprocidade sem nunca pedir. Onde estaria o erro? Onde estaria o erro? Estaria na pessoa que está dando sem dizer que gostaria de ter uma recíproca. Então ela está mandando uma mensagem para suas visitas de que não é para trazer, mas no fundo ela quer. Então, ela teria que alinhar essa expectativa, ela teria que aprender a pedir, ela teria que aprender, e ela está ensinando o contrário. Se chegar a um ponto em que ela realmente está se sentindo explorada, ela pode começar a ficar com raiva dos amigos, sendo que ela os educou para não dar nada em troca. Deu para entender onde eu quero chegar? Ela não está ensinando, né? E os outros falam assim, eu gosto de ir na casa da fulana toda sexta, porque... é boca livre. E às vezes eles nem estão se sentindo oportunistas, vocês percebem? Porque eu estou educando. Então eu tenho que prestar atenção que às vezes eu estou dando demais e eu estou enviando mensagens nos mais diferentes exemplos de que eu sou muito solícito, que eu sou muito disponível, e eu, dentro do meu eu tenho uma fantasia de que o outro me dará algo recíproco, seja na festa, seja no trabalho, seja no relacionamento, sem deixar isso claro. E achando que, olha o erro, que porque eu reconheceria, achando que o outro também reconheceria. Só que o outro é o outro. O outro é o outro. Talvez o outro encare a situação de uma maneira completamente diferente.
Ele nem se coloque numa posição oportunista, mas ele acha que é normal, é assim que ele foi educado, é assim que ele foi recebido na sua casa e ele acha que é assim. No trabalho, mesma coisa, né? Não tem aquele que nunca nega uma hora extra, o outro toda vez nega, não tem isso. E aí qual que é a diferença? Tem gente que nega e tá consciente de que quer negar, tem gente que aceita querendo negar. E aí eu não vou falar nem da necessidade de dinheiro, não vou falar disso, eu tô falando assim do quem quer aceitar mesmo e quem tá aceitando porque não sabe falar não, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas muitas vezes no trabalho, por exemplo, a pessoa que sabe estabelecer o limite, ela é mais respeitada. Comecem a prestar atenção. O bonzinho, socialmente ele tende a ser menos respeitado. É meio pesado isso, mas existe uma correlação. Porque a gente respeita mais as figuras que dão algum sinal assim pra gente, mesmo que seja na atmosfera de que se dá o respeito e de que sabe dar limite, né? Então a gente capta isso, de aquela pessoa que fala, não, até aqui você vai, aqui não. E a gente gosta, o ser humano no geral gosta. Então essas mensagens a gente dá. De outra forma, deixa eu pensar, de uma forma assim já mais patológica, eu poderia falar assim, nos relacionamentos, por exemplo, os relacionamentos abusivos, nos relacionamentos onde há exploração de alguma das partes, o que acontece? A pessoa, tem gente que sabe manipular, consciente ou inconscientemente sabe manipular. Aí percebe que a pessoa não sabe fazer não, que ela é um refém das próprias concessões, aquela pessoa que não sabe quando deixar de falar sim, não sabe a hora de falar não, morre de medo de falar não. E aí é caso, às vezes, de terapia, é caso da pessoa entender por que ela não consegue dar limites. Terapia, gente. Terapia pode ser cesta básica. E porque às vezes, o que acontece? Às vezes eu identifico que eu não consigo fazer alguma coisa e isso é um modus operandi meu da vida inteira. Às vezes é o meu estilo de família, às vezes é uma coisa estrutural, sabe? A nossa cultura às vezes tem isso, sabe? Eu tenho que ser solidário. Às vezes a gente traz uma coisa muito arraigada na gente por diversos motivos. E é difícil romper. E quanto mais bonzinho, quanto mais concessão, quanto mais eu vou aguentando, mais difícil eu romper depois, vocês concordam? Porque se todo dia eu aceito tudo, eu vou tolerando cada vez mais, né? Eu conheço gente que faz empréstimo na conta pessoal para dar dinheiro pro outro que vive endividado. Vocês devem conhecer alguém assim. Né? Qual é a lógica de uma pessoa não ter o próprio dinheiro, não tem nem dinheiro para emprestar, a pessoa faz empréstimo para emprestar para o outro. E normalmente não é caso de calamidade não, gente. Normalmente são pessoas que já estão acostumadas de alguma forma de ir tirando do outro, e tirando do outro. Então se hoje, por exemplo, tem muito filho que faz isso com os pais, muito filho. Porque eles estão acostumados a ir tirando. Então hoje os pais não têm, faz um empréstimo. Tá cheio de gente aí pendurada em empréstimo no INSS, sei lá, nem sei os termos corretos, porque fez empréstimo para filho vagabundo. Desculpa o termo filho vagabundo, é que é um pouco isso, sabe? É pesado, mas é um pouco isso. Porque eles não têm limite. E um pouco pode ser uma corresponsabilidade dos pais que amaram demais, que não deram limite. E vai piorando. Vai piorando. Porque a concessão, ela é gradativa. Prestem atenção no que eu tô falando agora. Ela é gradativa, então cada dia eu cedo um pouquinho mais e ela vai se normalizando na nossa rotina. Então, se eu já fiz um empréstimo para os meus filhos 3, 4 vezes... é bem provável que numa quinta vez aquilo já seja normal na minha família. Não é nada anormal que eu faça mais um. Vocês entendem? É progressivo, cada vez eu vou tolerando e acostumando a ceder mais. E aquilo fica cultural dentro do meu meio, aquilo fica normalizado.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as concessões que a gente faz quando aquilo vai muito contra o que a gente gostaria de fazer. Porque a gente está educando o outro sobre como ele vai nos tratar, né? Então, uma coisa é, atrasou um dia, tranquilo, sabe? Outra coisa é ser o doido da pessoa metódica demais. Não, não é isso. Eu falo constância. Você percebeu que por exemplo, um amigo seu, uma pessoa que você adora, tá numa enrascada, você vai emprestar uma grana para essa pessoa? Gente, se for uma decisão sua, ok, isso não é problema de jeito nenhum. O problema é, você percebe que daqui 15 dias a pessoa não reconheceu muito bem isso, daqui 15 dias te pede grana de novo. Liga o alerta. Porque de repente percebeu que você pode virar uma fonte. E a pessoa às vezes nem tá com noção do que tá fazendo. Sabe? A gente tem que perceber isso. Porque a coisa vai escalonar. A tendência é escalonar. A tendência é escalonar com os nossos filhos, maridos, esposas, parceiros, amigos. Sabe? E a concessão leva a concessão que vai levar à normalização. Aí a gente tá ferrado. A hora que a gente quiser romper isso, sofrimento. Sofrimento. Por isso que às vezes um não bem dado na hora certa vai doer, mas vai evitar muito sofrimento. Muito sofrimento. Então tem coisas, gente, não se esqueçam disso. Tem coisas na vida da gente que são inegociáveis e tudo bem. E às vezes elas são inegociáveis, inclusive com gente que a gente ama. Às vezes eu tolero sim uma vez, ok, não é problema, mas se eu perceber que elas se repetem, volta no acordo, acordem o que vocês querem, porque a pessoa não tem obrigação de adivinhar, lembre-se disso, as pessoas têm maneiras de ver o mundo diferente da de vocês, diferente, elas não vão ver igual, não vão. Derrubem essa ilusão, derrubem. É a pior ilusão que vocês podem ter na vida. E a gente tem como humanos. A gente sempre acha que o outro vai ter uma perspectiva parecida com a gente. Não vão. Então, primeira coisa, alinha, deixa claro a sua perspectiva. Ouça a perspectiva do outro. Aí vocês podem entrar no acordo, né? Uma vez fez um combinado, vocês têm parâmetro para levar a relação. Não combinou? Entramos na esfera do acho que, deveria, eu imagino... É bom senso? É norma de etiqueta? Não, não necessariamente, né? Então a concessão, qual que é o tema da live? Até onde eu devo ceder por amor? É isso, né? Até onde eu tô abrindo mão, tô tirando de mim, tô tirando dos meus para dar para o outro e tá gerando sofrimento em mim. Né? Eu posso dar um jantar, eu dei o exemplo do jantar. Eu posso chamar meus amigos e querer dar um jantar para eles e não querer que eles tragam nada para mim? Claro que eu posso, gente. Claro que eu posso dar um jantar para meus amigos. Super legal, tranquilo. O que eu não posso é dar 50 jantares e começar a fantasiar que eles têm que retribuir. Se isso não é, entender? Vocês entendem? Que aí começa a entrar na esfera da fantasia, né? Eu posso, pagar uma viagem para um namorado, faz conta? Vou pôr até inverter os sexos para sair do clichê social de que um tem que pagar, o outro não tem? Pode. O que o outro não pode é achar que toda vez o outro tem a obrigação. E como que a gente sai disso? Conversando. Porque senão a gente vira. O Flávio Gicovati... O saudoso Flávio Gicovati, psiquiatra, ele era maravilhoso, sempre escutava muito os materiais dele, muito sensato. Ele falava que para todo, eu não sei se eu vou falar o termo correto, mas assim, que para toda pessoa gentil tinha um explorador por perto. Não era esse termo, tá? Mas era assim, para todo lugar que tinha uma pessoa excessivamente generosa, tinha alguém que explorava muito por perto, porque um tem o radar pro outro. E existem, como que eu posso dizer, buracos pessoais, sabe, as nossas próprias lacunas? Isso que a gente trabalha em terapia mesmo, as coisas que a gente traz,
que um alimenta no outro, né? Então essa pessoa muito generosa, ela pode estar querendo ser amada, um monte de coisa aí que ela talvez precise trabalhar de alguma forma. E o oportunista, ele vai ter o radar nisso, né? E ele vai ter o radar nisso e ele vai captar essa pessoa aí. Então às vezes você pega essas relações bem doentes, porque vai ser quanto mais generoso for, mais o oportunista vai crescer nessa relação, mais ele vai explorar. A Luciana Costa falou ali na legenda do chat que está subindo aqui nessa rede social. Minha terapeuta falava, atrás de um atolado sempre tem um folgado. Sim, sim. Sempre tem um folgado. E aí é o seguinte, a gente tem que ver as nossas responsabilidades nisso, né? E às vezes a pessoa ela vai ficando tão sugada que ela não tem nem mais como sair disso. As relações de abuso são assim. A pessoa se torna, aí pode ir para o patológico, né? Um sociopata, um manipulador, ele pode captar pessoas que são mais carentes, que são mais generosas, e virar um parasita na vida dessa pessoa e tirar tudo dela, né? Porque ele pega uma característica pessoal dela que poderia ser positiva e suga, né? Então, gente, eu acho que é um pouco essa ideia. Eu não sei se vocês querem comentar um pouco isso, se vocês têm exemplos, se vocês já viram. Então, os limites estão aí, eles são ensinados, né? Fechando, desde a infância. Desde a infância a gente aprende e a gente ensina nas nossas crianças, para as nossas crianças, para os nossos namorados, pais, amigos. Enquanto a gente cede demais, a gente tira da gente. A gente tira da gente em autorrespeito, a gente tira da gente financeiro, a gente tira da gente em tempo. Quantas vezes, às vezes, a gente fica no telefone 1 hora... Eu não fico, tá? Se eu ficar uma vez só, não vou nem atender mais. Mas assim, 1 hora com uma pessoa no telefone e essa pessoa te suga, né? Te faz de pinico. E você não quer. Então aprenda. Na outra vez não atenda mais, a não ser que sejam casos muito específicos, gente. Eu tô falando de coisas que não são saudáveis, tá? Não são saudáveis. Então é isso. Se você não tá disposto, não alimente essa relação. Você vê que aquilo para você vai ser adoecedor, se aquilo para você... Ou você já delimite, né? Você fala, eu não atendo o telefone. Sabe o que está escrito no meu WhatsApp pessoal? Exemplo, por quê? Tá escrito assim, apenas mensagem por WhatsApp. Porque eu sou grossa? Não, porque eu tô educando as pessoas que eu não tô disponível para atender telefone. Se a pessoa me mandar mensagem e ela falar assim, Josi, eu preciso falar com você, vamos, entendeu? É diferente, eu vou poder analisar e eu vou falar, eu vou separar aquele horário, eu vou falar com a pessoa. Vocês entendem? Isso é ser grossa, gente? Não. Isso é me respeitar e respeitar o outro. Se hoje em dia, do jeito que é a agenda das pessoas, eu trabalho com agenda, como é que eu vou atender se daqui a 30 minutos eu posso ter um paciente? Não dá. Entendem? Então você dá um limite. Eu vejo às vezes com a minha mãe, vou dar um exemplo. A minha mãe senta para comer, toca o telefone, ela larga a comida e vai atender. Eu falo, mãe, coma. Como eu falo, eu vou almoçar e eu ligo para você daqui 10 minutos, 20 minutos. Qual que é a diferença? Nenhuma. Você está sendo mal educado? Não, de jeito nenhum. Você gosta menos da pessoa por isso? Não. Você pode ser uma pessoa que você adora, você vai falar para ela daqui 15 minutos, 20 minutos, meia hora, eu ligo para você. Isso é ser mal educado? Vocês percebem a diferença? Limite. Limite. Ou vai sair num lugar que vai ter um gasto, você fala assim, olha, eu posso gastar X, gente. Tô apertado, eu posso gastar X. Se for para gastar mais, eu não posso ir. Deixa claro. Isso é ser honesto, né? Senão você vai abrindo concessões por causa de coisas não conversadas e a bola de neve se instala, né? Acho que é isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Os chats eu fui
tento responder à medida que estão relacionados à nossa live. Os outros eu nem sei se são relacionados ou não e nem se são verdadeiros. E é isso, gente. Acho que a reflexão era essa, né? Até que ponto eu devo ceder, né? E maus tratos também, gente. Acho que é importante eu falar isso porque eu não falei. Maus tratos. Tem uma coisa que fala, é o ciclo, como é que é? O ciclo do relacionamento tóxico que o pessoal fala. Não é termo científico, mas eu acho que vale para dar de exemplo, porque aqui a gente fala muito no coloquial. No relacionamento tóxico, a pessoa faz assim, às vezes ela trata muito bem, aí daqui a pouco ela trata muito mal. Parceiro, parceira. Aí depois ela vem, diz que tá arrependida, pede perdão, manda presente, leva para jantar, não sei o que, passa um tempinho bom. Daqui a pouco, bate, às vezes, trata mal de novo. A violência física mesmo, ela é só uma parcelinha. Na maioria das vezes, a violência ela é mais psicológica. A agressão ela é mais velada. Ela pode ser em palavras diretas ou pode ser subliminar. Sabe o agressivo, a agressão passiva? Quando você... Tem muitas formas da gente agredir uma pessoa, né? Você pode falar da roupa dela, você pode dar a entender que o outro é melhor. Sabe aquelas fases do tipo, a esposa de fulano, que é mulher boa, que fica em casa trabalhando. Sabe? Sabe esse tipo de fala? Porque quando você fala assim, às vezes você nem precisa falar. Você fala assim, olha, aquela pessoa, aquela é uma boa profissional. Você não está falando você é ruim, mas a partir do momento que você se refere, às vezes o outro entende que o recado é para ele. Então são agressões subliminares, né? É difícil. Isso, eu vou fazer uma live só falando de agressão passiva-agressiva, dessa conversa, né? Do passivo-agressivo mesmo, porque ele imobiliza muito o outro que fica sem dificuldade. Sabe o que o passivo-agressivo faz? Ele faz assim, ele faz essas mensagens das entrelinhas, aí quando a pessoa reage, ele fala assim, nossa, você é louco, você é louca, eu não tô nem falando de você. É um golpe muito baixo. Então tem maneiras de lidar com essa gente também, que melhora, né? Porque quem trata a gente assim, eles sempre vão usar, eles são reptilianos, né? Eles vão usar golpe baixo sempre para não assumir a maneira real de agressão. Porque até para agredir, às vezes você tem que ser mais... ter mais coragem do que para fazer o passivo-agressivo, que é mais nas entrelinhas, né? É uma maneira de se esquivar. E também a gente às vezes vai fazendo concessões e tolerando porque a gente está perto de um passivo-agressivo que também não fala claramente as coisas. A gente vai aguentando. E às vezes a gente tem um ponto que não é para aguentar mais, não. Que a gente vai percebendo, a gente percebe as agressões. Vocês entendem? Então é isso, gente. Eu quero agradecer quem está aqui comigo. Vocês estão quietinhos, entrando, saindo da live quietinhos. Não sei se serviu para alguém. Mas a reflexão fica aí para vocês. E amanhã eu tô aqui de novo. O projeto segue. Bom dia e até amanhã.